Amém? Graças a Deus, né? Vamos lá para o livro de Samuel, ou do profeta Samuel. Meu Deus. A gente vai passear um pouquinho no livro de Samuel, do profeta Samuel. A Bíblia diz aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, que diz assim, versículo 7: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Que o nosso Deus nessa noite venha falar através do Espírito Santo. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que a igreja precisa ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Povo de Deus, para nós entendermos um pouquinho mais, a Bíblia diz que Deus mandou o profeta Samuel ir na casa de Jessé, porque ia ungir um dos filhos dele como rei. E nos diz a palavra de Deus que Jessé tinha 8 filhos, e de imediato foi apresentado um homem por nome de Eliabe. Eliabe era o primogênito de Jessé. Era o que tinha mais, assim, uma postura mais para ser rei. A aparência de Eliabe era muitas vezes aquelas pessoas que muitas vezes olham para outro com aparência e dizem assim: esse é um homem de Deus, esse é uma mulher de Deus. Todo mundo apostava que Eliabe seria a pessoa ideal. Até o seu próprio pai achava que ele era a pessoa escolhida. Afinal de contas, eu acredito, até o profeta Samuel achou que a pessoa certa era Eliabe. Aí Deus, ele entra no negócio e diz para o profeta Samuel: não atente para a aparência. Porque Deus, ele não olha para o homem como o homem olha para o outro. O homem só conhece o outro por fora, mas Deus conhece o coração do homem. É um dos motivos pelos quais que não podemos julgar a vida de ninguém. Muitas vezes aquela pessoa está muito bem arrumado, mas o coração dele, quem conhece é Deus. Eu sempre costumo falar que eu não troco as amizades antigas por amizades que vêm chegando, por amizades novas, pois aquelas pessoas mais antigas eu já conheço. As novas que estão chegando, nós temos que dar um tempo para poder conhecer melhor aquela pessoa. Então muitas vezes é necessário que a gente, quando chegar alguém em nossa igreja ou em nossa casa, não vamos logo de abrir a porta, fazer aquele negócio todo, porque você não conhece quem é a pessoa. Você tem que primeiro conhecer quem é aquela pessoa, porque Deus, ele sabe quem são as pessoas quando Deus, ele olha, porque Deus, ele olha para o coração. Agora, o interessante nisso tudo, que Jessé, ele tinha 8 filhos, porém nesse momento só tinha 7. Estava faltando outro. E passa Eliabe, e Deus disse: não, esse.
Passa o outro, não é esse. Passaram 7, não é esse. Aí perguntou: ainda tem outro filho? Tem um menor, mas ele está lá trabalhando. Então ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Quando Deus tem projeto na vida da pessoa, mesmo que a pessoa esteja ausente aos olhares humanos, mas quando Deus tem um propósito, Ele vai lá e resgata aquela pessoa daquele lugar. Ele está trabalhando, vamos esperar por ele. E quando Davi chega, aí Deus fala com o profeta: é isso aí. Então ele foi ungido a rei. Ora, se ele recebeu a unção de rei, mas o que me chama a atenção é o seguinte: ele foi ungido a rei, mas mesmo ele sendo ungido a rei, ele se manteve no seu autocontrole. Ora, o que é que ele fazia? O que era que Davi fazia? Tocava a harpa, porque era músico, lá na casa de Saul, e tomava conta das ovelhas do seu pai. E quando ele foi ungido a rei, Davi continuou a mesma pessoa. Gente, isso é muito forte, porque quer conhecer quem são as pessoas, dê poder para aquela pessoa. As pessoas têm mudado do dia para a noite. Olha, a pessoa muitas vezes não é nada na igreja. Você agora vai ser zelador. Meu Deus, já não quer falar com os pobres mais. É que hora que eu fico imaginando assim: meu Deus do céu. Olha, tem muitas pessoas que muitas vezes tem aquela amizade boa com aquela pessoa, nem tem aquela amizade perto, mas se aquela pessoa arrumar um emprego, já não quer nem falar com você mais. Se recebe uma posição, não quer nem saber. Gente, aqui Davi, ele nos proporciona um grande exemplo. Quando ele foi ungido a rei, ele continuou fazendo as suas atividades. Ele continuou sendo o mesmo Davi. Agora, o que nós podemos observar? No versículo 17, capítulo 17. E os filisteus ajuntaram os seus arraial para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Versículo 2: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, era um homem aproximadamente quase 3 metros de altura. Então ali tinha um vale, e todas as vezes aquele gigante descia e afrontava o povo de Israel. Tem algum homem aí para lutar comigo? E todas as vezes afrontava. E ali foi determinado o seguinte: os filisteus com o povo de Israel. Ora, se o povo de Israel tiver alguma pessoa para lutar, para derrubar o gigante, os filisteus com certeza ele ia servir ao povo de Israel. Então estava naquela competição toda. Todas as vezes aquele gigante afrontava. Aí nos diz a palavra de Deus que
que o pai Jessé, ele chama Davi e diz: olha, eu estou só adiantando um pouco, pega essa refeição aqui, esse lanche aqui, e vai levar para os teus irmãos. Quem estava na guerra era Eliabe, estava Eliabe e mais os dois irmãos, Assamá e Abinadab. Eles estavam lá na guerra, porém dentro de casa tinha 5, era 8 filhos que ele tem. Então Jessé lhe chama: vem cá, Davi, vai lá entregar aos teus irmãos essa refeição aqui, vai, leva para eles. Ora, Davi, ele podia dizer para o seu pai: eu fico tocando harpa na casa de Saul, eu vivo cuidando das tuas ovelhas, e agora o Senhor me chama agora, logo agora, para eu ir aí lá onde estão os meus irmãos. Por que o Senhor não manda outro? Davi em nenhum momento reclamou, porque coisa boa é quando a gente honra e obedece aos nossos pais, à nossa liderança. Davi não entrou em atrito com seu pai, não. Vá-se embora, meu filho, faça isso, vá lá onde estão os teus irmãos, leva essa refeição. Ele não murmurou. E deixa eu falar um negócio para vocês. Coisa ruim é você pedir um negócio a uma pessoa e aquela pessoa começar: cara, não vou nada, não sei o quê. Não, por favor, não vá mais não. Eu sou dessa maneira, tá entendendo? Não tenho nada contra, não, mas às vezes a gente precisa de uma pessoa: fulano, faz isso para mim. Então deixa que eu faço. Pronto. Eu sou logo sincero. Deixa que eu faço. Tá bom, já sei. Não, porque tá bom. Davi foi diferente. Na hora que o pai dele disse assim: vai, ele disse: eu vou. Ele não falou nada. Que ele podia dizer: eu cuido da tua ovelha, eu toco lá no palácio. Chama os outros lá, que estava tudo em casa. Não. Davi obedeceu a voz do pai. Eu quero dizer para vocês: não importa. O problema não é a entrada, é a saída. Você tem que sair debaixo de bênção, das bênçãos do seu pai, da bênção do seu líder. Porque ainda que o caminho seja estreito, mas ele cuida. Deus, ele faz ele entra de uma maneira excepcional e ele age tudo de uma boa maneira. E Davi era um homem de responsabilidade, porque para ele chegar aos seus irmãos era necessário que ele colocasse uma pessoa para tomar conta das ovelhas, e foi justamente isso que ele fez. A Bíblia diz que ele colocou um guarda, no versículo 20, 17, versículo 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, ou seja, um pastor. Dessa hora o guarda virou pastor, deixou lá e carregou e partiu como Jessé ordenara. Veja só que Davi, ele, antes de chegar lá onde os irmãos estavam, ele também podia deixar as ovelhas sozinhas. Providenciou um guarda ali para tomar conta. Agora ele foi levar as refeições para os seus irmãos. E quando ele chega, ele percebe ali que chegou lá naquela batalha, o pessoal estava lutando. Os israelitas lutando com os filisteus. É o que nós vimos no versículo 19.
Estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Ou seja, ele não estava pelejando contra o gigante filisteu. Ele estava lutando contra os filisteus, os pequenininhos. Então, muitas vezes na nossa luta, nós temos um gigante para derrubar. Então, se existe um gigante, nós temos que usar nossas armas, brigar com o gigante para derrubar. Mas acontece que o povo estava naquele negócio, feito banho-maria por mim, né? Lutando com os filisteus, não vai para canto nenhum. O negócio é derrubar o gigante, não é brigar com o filisteu. E aqui nós encontramos aqui, no versículo 23, e estando ele ainda falando, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, um filisteu de Gate, que falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Qual foi essa palavra que ele estava dizendo? No versículo 9: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vosso servo. Porém, se eu vencer e ferir, então serei nossos servos e nos servireis. E o versículo 10 diz assim: disse mais os filisteus: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ou seja, Davi ouviu estas palavras da boca do gigante. O desafio, o gigante desafiando o povo de Israel. Olha, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. A gente tem que ter muita visão, porque muitas vezes o gigante que chega muitas vezes para nos afrontar, muitas vezes não está longe não, está bem perto de nós. Nós temos que ter cuidado, porque o gigante está aí para derrubar mesmo, acabar com família. E aqui vamos continuar aqui com a palavra. Versículo 24: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temia grandemente. Não teve um povo, não teve um homem de coragem para enfrentar o gigante. Todos eles corriam. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que ferir, o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este circunciso do filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Deixa eu explicar um negócio. Quando você for entrar numa luta, você primeiro tem que saber se vale a pena o que você está fazendo. Porque tem determinadas lutas que não vale a pena você brigar. Então Davi, imaginando, ele disse: pelo que eu entendi, quer dizer que a pessoa vai casar com a filha do rei, o rei vai enriquecer, a família vai ser isenta de impostos. Davi não pensou somente nele, também pensou na família. Então Davi, ele tomou essa decisão. Olhou para ele e disse: que é este incircunciso? Chamar uma pessoa de incircunciso, essa visão que Davi teve foi o seguinte: porque o pacto da circuncisão era somente com o povo de Deus. E o Golias, ele era incircunciso, ele não fazia parte do povo de Deus. Então o que acontece? Aí ele determinou: quem é esse incircunciso? Uma visão espiritual que Davi teve sobre a vida de Golias. E quem é esse que o homem está nos afrontando? Aí vamos continuar.
E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, no versículo 27, dizendo: assim farão ao homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se uma ira de Eliabe contra Davi. Em primeira instância, Davi não estava falando com seu irmão Eliabe. Davi estava falando com outras pessoas. Mas Eliabe, só escutar a conversa de Davi com os homens de Israel, Eliabe já não gostou. Aí ele disse: olha, ouvindo Eliabe, seu irmão, falar com aqueles homens, se deu uma ira contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Ele estava diminuindo o trabalho de Davi, que na verdade ele tomava conta das ovelhas que nem era dele, era do próprio pai. Mas as ovelhas que Davi estava tomando conta era do pai, e o que era do pai era dele também. Aí Eliabe começou a dizer: tu deixaste com quem aquelas ovelhas? Aquelas poucas ovelhas. E disse: mas bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. O comportamento, a atitude de Eliabe com Davi não foi das melhores. Tratou o seu irmão desta forma, chamando ele de presunçoso e maltratando ele com palavras, e irou-se contra o seu irmão. Mas por que essa raiva? Por que Eliabe ficou com tanta da raiva do seu irmão? Porque, se lembrar do capítulo 16, porque Eliabe achava quem iria ser consagrado a rei era ele. A partir do momento em que Davi ele foi ungido a rei, criou no coração de Eliabe uma raiva, um sentimento de inveja. O olhar de Eliabe para Davi não era mais o mesmo. E quem disse que quando Deus te abençoar, quem disse que quando você começar a ser abençoado, começar a ter as coisas, quem disse que você não vai ter inimigo? Vai sim. Vai sempre levantar uma pessoa com espírito de inveja, vai criticar você, vai querer menosprezar. Porque imagina a inveja dele. Quem era para ser ungido a rei era eu, que eu sou mais forte, estou aqui lutando com os filisteus. Não era ele, não. É por isso que a Bíblia diz, que Deus falou: eu conheço o coração. Ele não olha para isso, ele olha para o coração. Aí vamos continuar. Versículo 5. Ele disse assim: com quem deixaste as ovelhas no deserto? Então Davi, versículo 29, disse: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Davi estava dizendo: o que foi que eu fiz dessa vez? Porque Davi não estava nem falando com ele, estava falando com o outro. E ele disse: o que foi que eu fiz dessa vez? Eu não estou dizendo nada com você, Eliabe, outra palavra. Nada com você me tratar desse jeito. O que foi que eu fiz com você? Realmente Davi não fez nada. Mas Eliabe colocou para fora o sentimento de inveja que tinha do seu irmão Davi. Aí o versículo 30. E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra. Veja só, quando Eliabe começou a afrontar, começou a dizer coisa com Davi, Davi não ficou
Ah, é? Ficou parado assim escutando o seu irmão, não. Ele fez isso, olha. Virou para o outro lado. Olha, como é mesmo esse negócio aí? Deixou o irmão dele, Eliabe, de graça. Isso aí é uma das formas que nós temos que colocar na mente. Quando alguém querer tirar a tua paz, alguém te afrontar, você faça isso, vira para o outro lado e vá-se embora. Não fique ouvindo insulto, não, porque você pode perder o equilíbrio emocional, você pode perder o seu autocontrole. Aí você vai dizer coisa que não é para dizer, mas é depois que diz, palavra dita, às vezes não volta mais. Então, quando alguém afrontar, se sai de junto, faça feito Davi. Davi, quando viu que o irmão dele estava afrontando por palavra, ele virou-se para o outro lado, foi falar com outra pessoa, porque se Eliabe, que era seu irmão, não tinha uma boa palavra para dizer para ele, a outra pessoa, Deus usa outra pessoa para falar com ele. Então quer dizer nessa noite que Deus é aquele que nunca deixa ninguém sem resposta. Se ninguém dá valor de um lado, o outro lado, Deus vai constituir pessoas que venham dar valor a você. Versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, versículo 33, contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Ou seja, o currículo de Golias, o gigante Golias, ele nunca perdeu uma luta, já é um homem que já é acostumado a lutar. A visão de Saul para Davi era: tão moço, tão menino, tu não tem condições de lutar não. Aí, mas Davi, como é que diz a palavra agora? Ele se põe mesmo a lutar contra Saul, ou contra Golias. Aí ele começou a dizer: olha, é porque tu não sabe da minha história não. Quando um urso, eu lutei com um urso, lutei com um leão, eu tirei a ovelha da boca do leão. Veja que coragem, a coragem de Davi quando estava tomando conta da ovelha do seu pai. Ele lutou com o urso e lutou com o leão. Isso aí Saul não sabia. Aliás, eu acredito que ninguém sabia, porque muitas vezes a gente faz coisa não é para fazer propaganda. Às vezes nós fazemos coisas ocultas, mas chega a um determinado lugar que a gente temos que falar realmente, apresentar o currículo, ou seja, falar sobre a nossa história, porque muitas vezes nós falamos a história dos outros, mas a história mais bonita que nós temos que falar é a nossa. Quando a gente começar a dar testemunho de nós, realmente o que Deus fez na nossa vida, a história para nós, a mais bonita é aquela que a gente fala. E ele se dispõe a lutar. Então Saul pega as vestes dele, as vestes reais, a espada, coloca a roupa, tudinho nele. Agora vai lutar. Mas quando Davi viu aquilo ali, não tem condições. Primeiro que Davi era menor e Saul já era uma estatura mais alta. A roupa ficou tudo folgada. Ficou tudo pesada. Não dava para Saul, para Davi lutar com um gigante. E outro lado também, quer vencer a luta? Vença com as armas que você tem. Não adianta você lutar com as armas dos outros. Imagine se Davi vencesse o gigante. Então Saul ia dizer: só venceu porque eu dei as minhas armas para ele. Então não podemos pegar as armas dos outros para lutar com outras pessoas. Nós temos que agir
com aquilo que nós temos em nossas mãos, aquilo que Deus nos capacitou. Vamos continuar aqui, deixa eu ver aqui, versículo, quero adiantar mais. E sucedeu, versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, eita, não é esse versículo não, já estou avançando demais. Versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se e chegando ao filisteu. Ou seja, a roupa de Saul ele não quis, porque ele não tinha condição de lutar com a roupa de Saul. Ele pegou aquilo, pegou os alforjes, pegou o alforje, pegou as 5 pedrinhas que estavam ali nas suas mãos, pegou para lutar com o gigante. Agora, o filisteu também veio, versículo 41, se chegando Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto, pequenininho, que ninguém dava nada. Ele, quando olhou Davi a primeira vez, desprezou logo aquilo. Esse aí é que eu vou lutar. Tem muita gente que se incomoda com os outros. Ah, fulano está te desprezando. Fulano desprezando. Não olhe não para os outros não. Olhe para você e Deus. Deus ainda é da sua vida. Desde quem quiser desprezar. E versículo de número 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Veja só, Davi, ele não estava com um pedaço de pau não, gente. Ele estava com um cajado. O cajado foi feito para tomar conta de ovelha. Ele tinha realmente, não era uma coisa qualquer, pau mata qualquer coisa, mata. Pau é aleatório, mata barata, escorpião, mata o que for pela frente. Pau é para, serve até para dar uma surra nos outros também, e bêbado. Mas, é o vulcano. Mas o cajado é diferencial. Então ele começou agora a menosprezar o ministério de Davi. Davi era um pastor, tinha um cajado na mão. E aquilo que se chama cajado, na boca de Golias, chamou de pau. São pau. Isso é um pau qualquer. Ele que pensava, começou a menosprezar o ministério. Olha só, pessoal, nós temos que confiar em Deus quando vir esses tipos de palavra, porque uma das coisas mais que nos afronta é sobre o poder da comunicação. Porque Golias, eu estou misturando hoje. O Golias começou a querer ganhar Davi na base da comunicação. Olha, tu não é nada, isso aí não é um cajado, isso é um pedaço de pau. Olha, vou pegar você, eu vou dar as tuas carnes às árvores do céu. Então começou a afronta. Aí foi quando Davi ele disse: olha, hoje mesmo, versículo 46, o Senhor te entregará da minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça. A luta era com Golias e Davi, mas Davi disse para ele: hoje mesmo o Senhor te entregará da minha mão. Ou seja, Davi ele fez uma transferência para Deus. A luta que era para Davi, Davi disse: você não está lutando comigo não, você agora vai lutar com Deus.
quem mexe com o crente está mexendo com Deus também. A transferência agora não. Você está pensando que eu estou sozinho? Eu estou com Deus. E quem tem Deus não perde batalha. Versículo 47. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Aí nos diz aqui a palavra, versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar com o filisteu. Veja só, no momento em que o filisteu, o Golias, gigante, pegou aquelas lanças, só a lança dele pesava 70 quilos. Imagine ele, Davi não ficou esperando, eu vou esperar aqui para Jesus tomar providência, eu vou esperar agora que desça um anjo do céu. Não. Quando ele viu que a lança vinha, ele se antecipou. Ou seja, a pessoa tem que ser proativo. A palavra é essa, proativo, e não reativo. O reativo é aquela pessoa que só fecha a porta depois que é roubado. Aí não está servindo de nada. O proativo é diferente. Ele se previne antes que aconteça o fato. E a gente temos que ser realmente proativo. Por quê? Muitas vezes a gente temos famílias, temos filhos que muitas vezes, não, hoje está fumando um cigarrinho, deixa, rapaz, deixa para lá, deixa. Depois está no submundo das drogas, deixa para lá, daqui a pouco está dando trabalho à sociedade. Então nós temos que ser proativos, nós temos que entrar logo. Epa, observe com quem teus filhos estão andando. Se esses amigos do teu filho não forem certos, ei meu filho, vem cá, você não vai andar com fulano mais não. Por quê? Não quero, acabou-se. Você já está livrando do seu filho, você está sendo proativo. Você não está deixando o seu filho entrar naquele mundo errado, não. Nós temos que observar quem são os amigos dos filhos e de nossas filhas também. Porque muitas vezes a filha, muitas vezes se ilude, muitas vezes com outras meninas, vou para ali, daqui a pouco está tirando você, a tua filha, o teu filho dos caminhos do Senhor. Mas vamos continuar, versículo 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Versículo 51. Pelo que correu Davi e pôs em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Veja só, o que matou, realmente, quem matou, o objeto que matou o Golias, não foi a pedra, não, foi a espada. A pedra derrubou o gigante. Quando ele jogou a pedra, quando bateu no gigante, quando ele caiu, ele ainda estava vivo. Sendo que nos diz aqui a palavra, no versículo 51, pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre os filisteus. Davi não foi abaixar a cabeça assim, para saber se o coração do gigante estava batendo. Não. Imagine se Davi abaixasse assim, fosse escutar o coração, aí o Golias dava uma abraçada nele e já era. Ele se manteve em pé. Ele pegou a espada dele e ficou em pé. Pum, cortou a cabeça. Agora o fato foi consumado. Então temos que ser assim.
Nós temos que agir prudentemente. Agora, o que foi que levou Davi a conquistar essa grande vitória? Ele se utilizou-se de 5 pedrinhas que levou Davi a ser, até hoje essa história sendo narrada, não foi nada de Saul, foi as pedrinhas que ninguém dava nada. Aí eu fiquei olhando, sabe o que é? Você vai entender. Eu conheço muitos pastores, muitos, e conheço pastores que hoje são pastores porque igrejas pequenininhas consagraram, levaram ele a outro nível. Aí hoje, esses pastores que vieram da igreja pequenininha, não todos, alguns, muitas vezes, não querem nem conversa com a igreja. E essas igrejas pequenas não querem nem saber. E ele foi levantado através de quem? Muitas vezes é o orgulho das pessoas que não olham para trás. Davi se utilizou-se de pedrinhas. Aquelas pedrinhas significam que aquela que ninguém dava nada, mas foi que colocou ele lá em cima. E tem muitos pastores hoje orgulhosos demais. Mas nós temos que colocar uma coisa na nossa mente: sem Jesus a gente não consegue vencer nenhuma luta. Ele diz: sem mim nada pode fazer. Não podemos fazer nada se o Senhor não estiver conosco. Então a luta que Davi lutou chegou até lá, porque ele foi uma atitude de coragem, de obediência aos seus pais, à sua liderança. Continuou na honestidade, trabalhando, até que Deus abençoou e ele conseguiu vencer o gigante. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrarmos o trabalho do Senhor. Queria agradecer a presença de todos vocês que chegaram até aqui, né? E vamos ficar sempre um orando pelo outro, né? E assim oramos: justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, leva-nos em paz para a nossa casa, Senhor, nos dê livramento, abençoe nossos lares, Senhor, nos conceda, Senhor, uma boa noite de sono na Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu te peço nessa noite, Senhor, assim como Tu estavas, Senhor, com Davi naquele dia, Senhor, meu Deus, que o Senhor permaneça, Senhor, também com o Teu povo, Senhor, nos dando a vitória, Senhor, e derrubando os gigantes, Senhor, que aparecem em nossos caminhos, Senhor. Tudo isso eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que a graça do meu Deus, que a graça do nosso Deus, me ajuda aí. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, amém, esteja com toda a igreja, amém? Deus abençoe, que hoje só Deus sabe como eu estou aqui.